Capítulo 265, Teste. Ancião Gu estava com uma expressão radiante. Enviem-no para o Distrito Oeste. O Instituto Alma Celestial tratava cada gênio com uma importância individual. Alma Celestial. Se um gênio de raiz espiritual celestial aparecesse, até mesmo o ancião Gu seria recompensado. Lu Piao olhou para Xiaoyu e perguntou: qual a diferença entre o Distrito Oeste, Sul e Distrito Norte? Xiaoyu explicou: o Distrito Norte é o pior. Normalmente aqueles abaixo de um grau 5 de raiz espiritual humana são rejeitados pelo Instituto Alma Celestial. No entanto, há aqueles que não podem ser ignorados por terem pais que pertencem à seita Penas Divinas. Então eles são enviados ao Distrito Norte. Lu Piao entendeu. Francamente falando, aqueles enviados ao Distrito Norte eram os inúteis da segunda geração. Se forasteiros tivessem um grau 5 de raiz espiritual humana, eles não teriam permissão para sequer entrar no Distrito Norte da instituição. O Distrito Sul é um pouco melhor. Basicamente estão aqueles acima de um grau 6 de raiz espiritual humana e abaixo de um grau 9. Já o Distrito Oeste é atualmente o melhor distrito para onde vocês podem ser mandados. Raiz espiritual terrestre e raiz espiritual celestial são normalmente enviados para lá. Mesmo eu sou do Distrito Oeste. Aqueles que demonstram uma cultivação rápida e demonstram potencial suficiente podem ser enviados para o Distrito Leste. Lu Piao olhou para Xiaoyu e perguntou: e o Distrito Central? O Distrito Central. Xiaoyu pausou por um momento, e disse com uma voz solene: ele é um distrito muito reservado. Ninguém sabe como ele se parece e tudo sobre ele é mantido em segredo e proibido para aqueles fora dele falarem sobre. Apenas os mais poderosos gênios do Distrito Leste podem alcançar as qualificações para serem mandados para lá. Eles também são a força principal da seita Penas Divinas. Nili estava em silêncio. Mesmo em sua vida passada, ele sabia muito pouco sobre o Distrito Central da seita Penas Divinas. Quando olharam para frente, perceberam que em breve seriam as vezes deles de fazerem o teste. Nili conheciam muito bem o seu talento. Em sua vida passada, no teste, ele atingiu apenas um grau 7 de raiz espiritual terrestre. Mesmo que não fosse nada excepcional, ainda era algo a se considerar. Raízes espirituais representavam o talento individual de alguém e coisas relacionadas à qualidade da alma. Em circunstâncias normais, eles nunca mudam. Portanto, Nili previu que ainda teria um grau 7 de raiz espiritual terrestre. O tempo passou. Mas alguns terminaram seus testes. Ancião Gu olhou para Xiaoyu e Gualing e os chamou com um sorriso no rosto. Jovens mestres, em breve será a vez de seus subordinados. Gualing, que tinha ficado de lado, sorriu. Eu estou de acordo com o arranjo do Ancião Gu. Afinal, eu e Xiaoyu somos apenas espectadores. Ancião Gu balançou a cabeça e apontou para uma pessoa. Você, venham aqui para o teste. Esse era a pessoa que veio do reino menor celestial, um jovem que aparentava uns 20 anos e que vestia uma longa túnica roxa. O jovem avançou. Sobre a liderança dos dois professores supervisionados por Ancião Gu, ele lentamente pôs as mãos sobre uma bola de cristal. E então ele injetou seu poder nela. A bola de cristal brilhou levemente, e foi brilhando cada vez mais. Um brilho laranja surgiu dentro da bola, e se dividiu em 6 linhas.
Grau 6 de raiz espiritual terrestre. Nada mal. Mandem-no para o Distrito Oeste. Ancião-go gritou com um sorriso no rosto. O Aling foi até o jovem batendo nos seus ombros. Muito bom. O jovem balançou a cabeça com respeito para o Aling. Ele não parecia tão arrogante. Os professores continuaram com os testes com o restante das pessoas. Grau 3 de raiz espiritual terrestre, Distrito Oeste. Grau 7 de raiz espiritual terrestre, Distrito Oeste. Nos 3 testes seguidos, todos tinham uma raiz espiritual terrestre e todos foram enviados para o Distrito Oeste. As pessoas atrás começando a conversar sobre isso. Essas pessoas dos reinos celestiais menores são todos incríveis. Tantas pessoas participaram do teste e 90% tinham uma raiz espiritual humana. De 10 pessoas, apenas 1 ou 2 tinham uma raiz espiritual terrestre e mesmo assim, as pessoas dos reinos celestiais menores todos tinham uma raiz espiritual terrestre. Verdade. Sem falar que um deles tinha um grau 7 de raiz espiritual terrestre. Só isso já era raro o suficiente. O Aling não conseguia esconder seu sorriso. Seus subordinados dos reinos celestiais menores todos eram talentosos da nova geração. Como se eles pudessem ser comparados a qualquer um. Ancião-go apontou para Guanyi. Você, sua vez. Guanyi concordou com a cabeça. Guiado por 2 professores, ele foi até a bola de cristal e lentamente colocou suas mãos sobre ela. Graças à explicação de Xiaoyus do processo, ele já sabia como a bola determinaria seu destino. Portanto, ele estava um pouco nervoso. Conforme o tempo foi passando, a bola começou a emitir um leve brilho que foi se tornando mais e mais forte. Linhas de vermelho e escarlate apareceram em seu interior e gradualmente se dividiram em 9. Grau 9 de raiz espiritual humana, para o Distrito Sul. Ancião-go disse após olha para Guanyi. Apesar de um grau 9 de raiz espiritual humana não ser tão ruim, não era realmente nada extraordinário. Guanyi olhou perplexo para a bola de cristal em sua frente. Isto é impossível. Algo deve estar errado com esse teste. Eu quero refazê-lo. Mas Ancião-go friamente disse. É impossível o teste estar errado. E cada pessoa só pode fazer o teste uma única vez. Os 2 professores olharam para Guanyi com ódio. Guanyi os olhou de voltar com uma fria expressão. Apesar de ter passado no teste, com um grau 9 de raiz espiritual humana ele não poderia ser considerado um gênio. Isso era um pouco difícil para ele aceitar. Desde jovem ele sempre esteve à frente, se destacando dos outros jovens de sua idade e sempre sendo o mais talentoso. Ao ver que Guanyi tinha voltado, Ni lhe disse calmamente. Não se incomode muito com isso. Apesar do grau de raiz espiritual estar conectado com a velocidade de cultivação, ele não é o fator decisivo. Ao ouvir as palavras de Ni, Guanyi não sabia como se sentir. O Aling riu. Haha, o grau de raiz espiritual realmente não é o fator decisivo. Olhe para o mestre Xiao. Apesar de ter um grau 7 de raiz espiritual celestial, ele ainda não está parado no reino do destino terrestre. Xiaoyu encarou friamente o Aling. O que você está insinuando? Vendo a reação de Xiaoyu, o Aling rapidamente se desculpou. Jovem mestre Xiao, meu desculpe. Acabei dizendo coisas sem pensar por um momento. Eu não deveria dizer sobre o problema sobre sua raiz espiritual. Ni li casualmente para o Aling.
O grau de uma raiz espiritual não pode realmente determinar o futuro de uma pessoa. No entanto, ainda tem uma certa ligação, especialmente para aqueles com uma raiz espiritual celestial. Como o jovem mestre Waling disse, já houve alguém com uma raiz espiritual celestial que não conseguiu ultrapassar o reino do destino terrestre. Enquanto uma pessoa tiver uma raiz espiritual celestial, é basicamente a confirmação que uma pessoa atingirá o reino do destino celestial. Waling zombou. E daí? Cultivar por décadas para atingir o reino do destino celestial. Esse tipo de velocidade de cultivação não é melhor do que alguém com uma raiz espiritual humana. Não necessariamente. Nili sacudiu a cabeça e continuou. O nível de alma de alguém com uma raiz espiritual celestial já alcançou um nível extremamente assustador. Mas então por que alguém com uma raiz espiritual celestial permanece no reino do destino terrestre por tanto tempo? É porque a raiz espiritual celestial vai automaticamente absorver a essência entre o céu e a terra para aumentar o nível de alma pessoal da pessoa. O jovem mestre conhece um item espiritual chamado bambu ametista. Ele é uma erva raramente vista no céu e na terra. Ele normalmente fica enterrado absorvendo sempre a essência entre o céu e a terra. Alguns bambus ametistas florescem após terem se nutrido por várias centenas de anos. Portanto, quando começa a crescer, é apenas alguns centímetros por ano. Após viverem por milhares, ou até mesmo dezenas de milhares de anos na terra, o bambu ametista vai germinar e cravar suas raízes no solo. Depois de ter feito isso, ele vai crescer vários metros em apenas um dia e continuará a crescer rapidamente. O Waling estava estonteado, mas se recuperou rapidamente. Mesmo o que você disse seja a verdade, e daí? Como o bambu ametista pode estar relacionado com a raiz espiritual celestial? Nili sorriu. Apesar de não estar registrado, se você não acredita em mim, você pode consultar qualquer perito ancestral marcial para confirmar. Para o reino do destino terrestre e o reino do destino celestial que ficaram presos por anos, alcançar o reino da estrela celestial é possível. 2 anos podem garantir o reino do eixo celestial. Acima de 3 anos são com certeza gênios que podem atingir o reino do ancestral marcial. Por quanto tempo Mestre Xiao está preso? É o meu 5º ano. Xiao Yu olhou para Nili meio desconfiado, ele não sabia se o que Nili disse era verdade. Nili olhou para Xiao Yu e disse: então eu o parabenizo, jovem Mestre Xiao. Você será capaz de ultrapassar o reino do destino celestial em breve. Após isso, sua cultivação vai rapidamente dar grandes saltos. É algo que pessoas comuns não podem nem mesmo imaginar. O Waling riu friamente. TSK, mas que idiotice. Dizendo esse tipo de coisas apesar dos fatos. Como você poderia ter conhecido um perito do reino ancestral marcial? Ele estava um pouco inseguro a respeito do que Nili havia dito, mas mesmo assim ele não admitiria derrota. Então apenas espere e veja. Nili balançou os ombros. Xiao Yu sussurrou para Nili. Nili, isso que você disse é verdade. Eu apenas inventei. Nili respondeu, mas estava rindo por dentro. Tudo o que ele disse era apenas meia verdade. Ele podia ver que a ama de Xiao Yu já tinha alcançado um certo nível de refinação e em breve atingiria o reino do destino celestial. Com o talento de Xiao Yu, após alcançar o reino do destino celestial, sua cultivação daria saltos enormes. Além do mais,
Nili podia dizer que Xiaoyu era parecido com o mestre do submundo. Ambos cultivavam a técnica do infinito rugido do dragão. A natureza tirânica dessa cultivação não perdia em nada para a técnica de cultivação que Nili deu a Duzi e Lu Piao. No entanto, a técnica de cultivação de Xiaoyu e o mestre do submundo devia ser apenas uma parte do original. Por ter sido faltado algumas partes, fez com que Xiaoyu permanecesse no reino do destino terrestre por tanto tempo. Mas mesmo assim ainda era possível quebrar a barreira para o reino do destino celestial. Após quebrar a barreira, o caminho para alcançar o reino celestial da estrela seria tranquilo por experienciar uma quebra de barreira tão difícil. Tudo bem então. Xiaoyu sorriu. Nili claramente estava blefando com o Aling, mas aquilo deu uma leve esperança a Xiaoyu. Nili permaneceu em silêncio. O Aling olhou para Xiaoyu antes de se virar para Nili. Ele queria acreditar em Nili, no entanto ele se virou para seus subordinados para ver seus testes. Grau 3 de raiz espiritual terrestre. Grau 6 de raiz espiritual terrestre. Grau 8 de raiz espiritual humana. Outros 6 terminaram seus testes. 5 deles tinham uma raiz espiritual terrestre e um grau 8 de raiz espiritual humana. Ouvindo o resultado do ancião Gu, a face de Hualing instantaneamente se tornou sombria. Inútil, se atreve a ter uma raiz espiritual humana. Volte para o reino celestial menor. Não preciso de lixos com uma raiz espiritual humana. O jovem com o grau 8 de raiz espiritual humana estava tão envergonhado que suas orelhas ficaram vermelhas.